Boa noite, meu querido, minha querida, você que participa conosco deste culto, promovido para a honra e glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, promovido pela primeira igreja presbiteriana de Niterói. Seja bem-vindo, é com uma alegria imensa que nós acolhemos você, que está aqui pertinho da gente, ou você que está distante, mas que decidiu prestigiar, participando conosco. Eu peço a você, se não for pedir demais, que você compartilhe o link deste culto com outras pessoas, para que outras pessoas como você possam ser abençoadas neste encontro com Deus, neste encontro da família de Cristo, que somos unidos aí pela tecnologia, nos permitindo estar juntos nesta hora, irmanados nesta hora, para a glória de Deus. Então não deixe de compartilhar o link, porque você abençoa alguém. Que você também venha para esse culto, mesmo que usando tecnologia, mas não perca a consciência de culto, a reverência ao Senhor, a alegria e a reverência podem andar juntos. O Salmo de número 111 diz: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. O Senhor dá sustento aos que o temem, e lembrar-se sempre da sua aliança. O Senhor manifesta o seu poder ao seu povo, o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência os que praticam o temor ao Senhor, e assim, temendo o Senhor, o seu louvor permanece para sempre. Vamos fechar os nossos olhos, vamos dar início a este culto, orando ao Senhor. Nossa irmã Lânia nos conduzirá numa oração de adoração, gratidão e louvor ao nome de Deus. E logo depois nós cantaremos a canção Seja Adorado, que aquele que é digno de toda honra e de toda glória seja adorado por mim, por você e em toda a terra. Nesta noite, adoremos a Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado a Deus por estarmos na Tua casa, Pai, te louvando, ó Deus. Obrigado a Deus pelas Tuas bênçãos, o Senhor vem derramado sobre nós cada dia, Pai, o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, ó Deus. Obrigado a Deus por podermos estar, apesar de estarmos separados, ó Pai, nos nossos lares, ó Pai, mas podemos estar compartilhando a Tua palavra, Deus, e aprendendo mais e Te adorando, Deus. Glória seja dadas a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, que sabemos que não merecemos nada, Deus, mas o Senhor é misericordioso, ó Deus. Obrigado, Deus, por tudo. Te peço pelos nossos pecados, em nome de Jesus, que a Ti ora, amém. Amém, Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Aí onde você está, de todo o coração, adore ao Senhor. Aleluia, de todo o coração. Renderei graças ao Senhor, porque grandes são as suas obras. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas.
de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado o Cristo, Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Amém? Seja adorado o Senhor. Nós adoramos ao Senhor com nossas canções, nós adoramos ao Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas, nós adoramos ao Senhor com os nossos dons, nós adoramos ao Senhor com a nossa vida. A segunda canção diz por que nós o adoramos. Por causa do seu amor, amor indescritível, amor ousado, amor que vem atrás de nós, que nos persegue, que nos encontra, e que então nos abraça, nos transforma. Que Deus extraordinário. O salmista diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, que darei ao Senhor por tão grande amor. Tomarei o cálice da salvação, vou receber a salvação em Cristo Jesus, vou invocar o nome do Senhor e ter vida de oração e andar com Ele, e vou cumprir os meus votos ao Senhor, os votos da nossa profissão de fé, os votos da nossa conversão, do nosso batismo, os votos também de consagrarmos nossa vida e as nossas primícias no altar. Enquanto cantamos esta canção, também convidamos você a consagrar seu dízimo, sua oferta ao Senhor, aí onde você estiver. Dedique a Deus sua vida, seus talentos, seus dons, sua renda, suas primícias, sua oferta. E então você pode nos abençoar, fazendo a transferência para a conta da nossa igreja. Assim, você que é membro da igreja, consagrando seu dízimo, ou você que não é membro, se quiser nos abençoar com alguma oferta,
mas que seja esse momento também um momento de gratidão e de consagração e de adoração, dizendo: Senhor, também te amamos com nossas rendas, mas sobretudo que você o ame com todo o seu coração e com toda a sua alma, cantando esta canção, não de lábios, não da boca para fora, mas de coração. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante.
Obrigado ao louvor. Queria que você orasse pela mensagem desta noite, mas que junto com a oração pela mensagem, nós pudéssemos também orar por alguns motivos que eu gostaria de trazer neste momento. Quarta-feira haverá reunião do Conselho para deliberar sobre o retorno dos cultos e sobre diversos outros pontos que estão na nossa pauta. Ore para que nossa reunião seja abençoada e que assim o faremos aqui no templo. Gostaria que você agradecesse a Deus pela contribuição que foi oferecida através da Junta Diaconal para abençoar socialmente o lar samaritano e algumas pessoas que estão necessitadas. Graças a Deus, a nossa Junta Diaconal teve uma grande resposta da igreja e foi possível fazer esta contribuição. Gostaria que você orasse pela situação financeira da igreja, para que os irmãos que podem, que têm recebido do Senhor, que permaneçam fiéis na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, e por aqueles que não podem, para que eles possam ter seu emprego, sua fonte de renda, para tirar o seu sustento de forma digna, como convém aos santos. Que você orasse também pelo doutor Guilherme, meu sobrinho da Márcia, ele está com Covid e está precisando das nossas orações. Que você orasse pelo reverendo Silas Filgueiras, que ele teve trombose, esteve internado, mas já está em casa, mas ainda é em recuperação. Pelo Marco, pela Rosabela, pela Gordinha, pela Mirtes, pela Leni Duran, pelos idosos da nossa igreja, pelos futuros membros, pelos missionários e os projetos apoiados pela igreja. Que você ore por Carla Jordão, irmã de nossa igreja, pela sua saúde, também por Maria de Fátima Lima e Souza, e pela vida do professor Edgardo Areta, um pedido da nossa irmã Adriana Sá. Também você ore pela Juliana Donato, que faz aniversário hoje também, filha da nossa irmã Leia Perazzo, e por Alédio Abreu, que pede as orações pela sua esposa. Então são os pedidos que nós recebemos pelo culto da manhã. O nosso zap de oração tem uma série de outros pedidos da igreja, que você também ore a favor destes irmãos. Que você ore pela mensagem. Oremos pelos aniversariantes, a Marta Pereira de Melo e a Raquel Soares, nossa irmã auxiliar de diaconia. Vamos orar neste momento e logo depois receberemos a mensagem através do reverendo Sérgio. Também oremos pelo Brasil, por cada brasileiro, aqui representado nesta bandeira. Nós estamos orando não apenas pelos governantes, mas por todo o povo brasileiro, e nós convidamos você a orar conosco por este país que amamos, sobretudo por essa gente que amamos e que carece das nossas orações. Ó impressionante, indescritível, infinito amor de Deus. Deus Pai que enviou o seu Filho para nos salvar e nos redimir. Nos aproximamos de Ti, como diz a Tua palavra, com inteireza, certeza de fé. Com o coração puro lavado pelo sangue de Jesus. E com a consciência de que podemos nos aproximar de Ti não pelos nossos méritos, mas pelo novo e vivo caminho que o Senhor abriu através da morte de Cristo e do seu sangue derramado na cruz e pela sua ressurreição. Por este ousado amor manifesto a nós, que nós nos aproximamos e clamamos: tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia dos nossos governantes e, sobretudo, deste povo brasileiro. Ó Deus, que a Tua face esteja sobre nós, que as Tuas mãos estejam, ó Deus, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre a nossa nação. Que a Tua mão esteja protegendo e cuidando da nossa família, da nossa casa. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada pedido de oração. Aqueles que nos chegam pelo chat da igreja, ó Deus, pela sala de bate-papo, ou aqueles que nos chegam pelo zap, ou mesmo aqueles que não conseguem chegar até nós, mas que chegam nesta hora ao Teu trono de graça. Recebe cada pedido de oração. Abençoa não apenas a primeira igreja presbiteriana,
para que ela continue se expandindo, engrandecendo o teu nome, ó Deus, mas abençoa toda a tua igreja sobre a face da terra. Agora abençoa-nos com a tua palavra através do teu servo. Usa-o para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para abençoar os nossos corações. Ilumina-o, encha-o com o teu Santo Espírito e fala conosco em o nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma alegria, um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez com você. Quero convidar a você que está nos assistindo a abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo. Já desde o domingo passado nós temos estudado, temos refletido sobre o livro do Apocalipse, e assim será também nas próximas mensagens, se Deus assim nos permitir. Livro do Apocalipse, capítulo 1, leia atentamente junto comigo a palavra do Senhor, que diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de couro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Oremos ao Senhor ainda mais uma vez. Santo Deus, o povo é teu, a palavra é tua, e o servo que agora fala pertence ao Senhor. Que seja a tua voz a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos, os mais diversos acontecimentos deste ano de 2020 têm levado algumas pessoas a uma verdadeira febre apocalíptica, ao ressurgimento ou mesmo o revigoramento de interesse pelo estudo deste livro, o livro do Apocalipse. No entanto, qual é a forma correta de nós chegarmos até esse livro da Palavra de Deus? Como devemos abordá-lo? Qual deve ser a fonte do nosso interesse em querer conhecer a sua mensagem e a sua verdade? O último livro do Novo Testamento a ser escrito, ele tem um contexto e propósitos muito bem definidos, e desconsiderar o seu contexto e o seu propósito é a forma mais apressada de interpretar esse livro de forma errada. É a forma mais apressada de nós cairmos em heresia. É a forma mais rápida de nós nos afastarmos da verdade de Deus e nos permitirmos sermos seduzidos pelo sensacionalismo e não atentar para as mais profundas verdades espirituais que estão contidas nesse livro. Para melhor compreender o livro do Apocalipse, nós precisamos, em primeiro lugar, entender como que ele foi escrito. É um livro que combina 3 gêneros ou 3 estilos literários diferentes. O Apocalipse, ele é profecia, mas ao contrário do senso comum, que entende que profecia se trata de uma mera predição, de um mero narrar de futuros fatos, as profecias bíblicas, a maioria das profecias bíblicas, consistem em exortação e consolo, conforto, num convite para que os crentes sejam fiéis ao pacto com o seu Senhor e para que atentem tanto para as promessas quanto para a realidade do juízo de Deus. Profetizar é falar em nome de Deus, é pregar a palavra de Deus, com o objetivo de que haja arrependimento e para que haja fidelidade ao Deus do pacto. O Apocalipse também pertence ao gênero apocalíptico, porque a sua forma de comunicar a verdade aos leitores se apresenta na forma de visões simbólicas. Então, assim como o livro de Ezequiel, partes do livro de Ezequiel, partes do livro de Daniel, partes do livro de Zacarias e outros livros também que foram escritos ali no período entre 200 antes de Cristo e ali por volta do ano 100 depois de Cristo, assim como esses outros livros, o livro do Apocalipse contém visões com muitos elementos simbólicos. Se as várias visões que são descritas nesse livro do Apocalipse forem reduzidas à mera literalidade, se elas forem visualmente reproduzidas, por exemplo, desenhadas, pintadas, elas vão acabar sendo reproduzidas de uma forma grotesca. Não porque as imagens tenham sido mal compostas nesse livro, não. Mas porque essas imagens, elas foram usadas para significar e não para mostrar. O livro, ele usa uma linguagem teológica tradicional, e as suas palavras faziam completo sentido aos seus primeiros leitores que estavam familiarizados com a sua simbologia, e essa é uma das principais chaves para a compreensão do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse também é uma epístola, ou uma carta. Na verdade, 7 cartas sendo escritas com todo esse conteúdo para 7 igrejas diferentes. E ainda que, sem sombra de dúvida, é uma mensagem para todos os cristãos de todas as eras, o conteúdo do Apocalipse precisa ser compreendido primeiramente dentro da situação histórica e cultural daquelas igrejas às quais o livro foi escrito em primeiro lugar, para que então ela possa ser compreendida e aplicada ao nosso tempo. Existem 4 lições fundamentais que são anunciadas nesse livro. Em primeiro lugar, o povo de Deus, ele não está isento de sofrimento nesse mundo pecaminoso. O sofrimento faz parte da vida do cristão, assim como de todas as pessoas. A segunda lição fundamental que esse livro nos traz é que Deus exige um arrependimento sincero e uma fidelidade esperançosa, uma perseverança paciente por parte daqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, daqueles que foram feitos seu povo. Uma terceira lição importantíssima nesse livro é de que a história, ela não está desgovernada, mas é o próprio Deus que governa a história de forma providencial, pensada, planejada, e é certo que o mal não vai prevalecer contra a igreja.
E uma quarta lição fundamental é que o mesmo Jesus, que se esvaziou da sua glória e se fez carne e foi morto para redimir os pecados daqueles que creem em seu nome, esse mesmo Jesus, ele vai retornar em glória e trará consigo o juízo, decretando o castigo final aos ímpios e a bênção final para os justos que triunfarem. E o primeiro capítulo desse livro é realmente uma brilhante síntese, um resumo de toda a sua mensagem. E nesse capítulo nós podemos encontrar referências às origens do seu conteúdo, a descrição vívida do seu personagem principal, tanto quanto as indicações do porquê e para quê, e mesmo para quem esse livro foi escrito. E assim, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com você 3 verdades sobre a mensagem do livro do Apocalipse. E a primeira verdade sobre a mensagem do Apocalipse que eu gostaria de destacar está relacionada ao seu autor. Aquele que recebeu a revelação foi o apóstolo João. Ele que foi exilado na ilha de Pátimos, uma ilha penal para onde eram enviados os inimigos do Império Romano. Aquela ilha rochosa, cerca de 80 quilômetros da cidade de Éfeso, uma das igrejas para quem João escreve uma de suas cartas, e para quem é endereçado o livro do Apocalipse, ele foi enviado para aquela ilha, provavelmente durante o governo do imperador Domiciano. No entanto, 2 coisas nos chamam a atenção. Primeiro, o motivo da prisão. Segundo o Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Esse nosso irmão foi preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A segunda coisa que nos chama a atenção é a forma como João se apresenta e como ele recebe a mensagem que a ele foi confiada para ser transmitida às igrejas. Ele se apresenta como irmão e companheiro em 3 coisas: na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. João se apresentou como companheiro e irmão na tribulação, como companheiro e irmão no reino, como companheiro e irmão na perseverança em Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele tinha avisado a respeito da tribulação. As tribulações vêm sobre os cristãos e elas são inevitáveis por causa da vinda do reino de Deus, que em certo sentido já chegou, porque a igreja é o reino de Deus e Jesus já reina sobre a igreja. Mas também porque esse reino ele virá de forma completa quando Jesus regressar. Exatamente porque nós somos o reino de Deus, porque os cristãos são súditos do Senhor Jesus. É por causa dessa identificação que nós sofremos pressão de todos os lados, daqueles que são inimigos de Deus, daqueles que são inimigos da palavra de Deus, daqueles que são inimigos do povo de Deus. E a perseverança, ela é repetida no restante do livro, como uma das características mais marcantes daqueles que seguem a Jesus. Ao mesmo tempo em que João é o autor humano, porque foi ele quem registrou, quem colocou no papiro aquilo que lhe foi revelado, o próprio João afirma que a revelação é de Jesus Cristo. Essa revelação ela foi dada por Deus, é palavra de Deus, não é uma palavra meramente humana, e é por isso que ela precisa ser crida, é por isso que ela precisa ser recebida. Foi uma palavra dada a João no dia do Senhor, foi uma palavra dada a João no domingo, no dia em que os cristãos celebram a ressurreição de Jesus. E é interessante observar, queridos, que ao ter a visão do Jesus glorificado, a primeira coisa que o apóstolo vê são os candeeiros, que o próprio capítulo vai explicar lá no final, que esses candeeiros representam as 7 igrejas. 7, como nós bem sabemos, o número de completude. 7 igrejas que representam a totalidade da igreja de Jesus, isso porque a igreja foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Porque é através do serviço da igreja, é através da pregação da igreja, é através do testemunho da igreja que o mundo conhece a Jesus, pelo evangelho que é pregado pela igreja. Como aplicamos isso em nossas vidas, essa primeira lição a respeito do seu autor, João, aquele que escreve, mas sobretudo Jesus, a quem pertence a revelação. A igreja ela foi chamada a servir. Eu e você fomos chamados a servir. A mensagem ela não pertence à igreja, a igreja ela não é a mensagem. Nós somos servos,
Nós somos servos de Jesus e fomos chamados a servi-lo e a servir ao mundo à nossa volta, abençoando as pessoas que nos cercam com a palavra de Deus, com a revelação de Jesus. Nós somos privilegiados, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes quando nós lemos e quando nós guardamos a mensagem do Apocalipse, entendendo a nossa missão. O cristão, ele não precisa e ele não deve esperar aplausos desse mundo quando se é fiel a Deus. Pelo contrário, é justamente a fidelidade a Deus que é constantemente a causa do estranhamento do mundo e, por isso, da sua consequente oposição à igreja. E a igreja não pode esquecer de que a sua missão é pregar o Evangelho com a sua palavra e com a sua vida. A primeira verdade sobre a mensagem do Apocalipse está relacionada ao nosso serviço, está relacionada à nossa pregação dessa revelação de Jesus. E assim, a segunda verdade sobre a mensagem do Apocalipse que eu gostaria de destacar está justamente sobre o conteúdo da sua mensagem. A segunda verdade sobre o Apocalipse que nos salta aos olhos logo no primeiro capítulo é quanto ao conteúdo da mensagem do livro. O Apocalipse, ele não é um livro selado, que trata de coisas encobertas. Esse livro, ele não tem como tema a catástrofe. Esse livro não tem como tema a tragédia. Esse livro não tem como tema o caos. O título do livro deriva da sua primeira palavra encontrada no texto grego, que é a palavra Apocalipse, que significa de forma muito simples, revelação. Significa tirar o véu, desvelar, mostrar, fazer conhecido aquilo que antes estava oculto. E é o Apocalipse de Jesus, portanto é a revelação de Jesus. O Apocalipse é a história do mundo, vista do núcleo mais significativo, a partir do evento central da história, Jesus Cristo. É a história do Messias que veio, que realizou a obra de salvação e que oferece reconciliação do homem com Deus. É Jesus que agora está assentado à direita do Pai, de onde há de vir julgar vivos e mortos. É a história daqueles para quem esse Jesus vem. É a história do povo que aguarda o regresso de seu Salvador. E é uma revelação que é dirigida justamente para aqueles que querem viver dessa revelação. É dirigida aos cristãos, é dirigida àqueles que creem. Quando você lê atentamente a saudação feita por João, nós nos deparamos com detalhes preciosos. Ele deseja àqueles irmãos graça e paz. A graça que é favor imerecido de Deus, é o dom gratuito e a paz da reconciliação que se fez por meio do sacrifício de Jesus, que fez acabar a animosidade entre todos aqueles que creem e recebem Jesus em fé e são então feitos filhos de Deus. Essa graça e essa paz, elas são da parte da Trindade Santíssima. O Pai, aquele que era, que é e que há de vir. Essa referência nos lembra o livro do Êxodo, capítulo 3, quando o nosso Deus se revela a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é. Da parte dos 7 espíritos, nos diz o texto. Na simbologia apocalíptica, como nós já falamos, 7 é número de completude, 7 é número de perfeição. Portanto, 7 espíritos não é uma referência quantitativa, mas é uma referência qualitativa, porque está se referindo ao Espírito perfeito, ao Espírito completo, que é o Espírito Santo de Deus. E da parte de Jesus, da parte do Filho, que é descrito aqui com 3 títulos sobre os quais nós vamos falar um pouco mais à frente, mas esses 3 títulos estão acompanhados de uma descrição da sua obra. O texto nos diz a respeito desse Jesus que nos ama. O verbo está no presente, porque Ele nos ama hoje. Nós somos o objeto do amor de Jesus e Ele provou esse amor entregando a sua própria vida, a sua preciosa vida, derramando o seu sangue em nosso lugar, nos continua o texto. Sangue puro, imaculado,
sem pecado, mas foi pelo seu sangue que nós fomos libertos do pecado e do mal. Pelo sangue de Jesus nós fomos purificados e apresentados justos diante de Deus, por causa da justiça de Jesus, e hoje o pecado e a morte não nos dominam mais. Agora nós somos o seu reino, nos diz o texto. Somos seus súditos. Somos seus sacerdotes porque fomos chamados à santidade, a uma vida de obediência voluntária aos mandamentos de Deus, e porque nós temos livre acesso ao Pai em oração e adoração. E esse mesmo Jesus, nos diz o texto, vai voltar e virá entre nuvens, e todos, sem exceção, vão ver. O livro do Apocalipse não registra, queridos, fatos em ordem cronológica, fatos de forma linear, mas as mesmas verdades principais, elas são repetidas em 7 sessões paralelas e progressivas, tais como nós vamos ver nas próximas mensagens nos próximos domingos. Uma maneira como esses ciclos se evidenciam é justamente que, de forma repetida, o livro do Apocalipse vai levar o leitor à verdade do regresso, da volta de Jesus. O tema principal do livro é a afirmação de que Deus governa a história e Ele vai levar a história até a sua consumação em Jesus Cristo. Essa era, e ainda é, uma mensagem poderosa para aqueles nossos irmãos, assim como João, que estavam sofrendo por causa da sua fé. Pastor, então a partir disso, como aplicamos isso nas nossas vidas? Meu querido que me ouve, tenha muito cuidado com o apocalipsismo. Tenha muito cuidado com o catastrofismo. Tenha muito cuidado com o sensacionalismo. Tenha muito cuidado com aquelas pessoas que estão ansiosas em marcar dia e hora da volta de Jesus e que se interessam pelo livro do Apocalipse apenas porque querem interpretar a sua realidade e os problemas que estão surgindo, mas sem pensar e sem desejar e sem querer o centro da mensagem desse livro, a parte principal da mensagem desse livro, porque não é objetivo do Apocalipse marcar dia e hora da volta de Jesus. Os verbos ler e ouvir, que estão presentes logo nos primeiros versículos, estão ali para indicar que não se trata de um exercício único. Então é o seguinte, as coisas, aparece uma enfermidade, aparece uma doença, aparece uma situação mundial meio esquisita, então a gente corre para o Apocalipse para tentar entender o que está acontecendo. E aí a gente só procura esse livro nessas épocas. Não é isso que o texto ordena. Quando está descrito que era para ler e ouvir, se trata de um exercício religioso a ser repetido regularmente. Como assim? A cada domingo, a cada oportunidade, a mensagem desse livro, que é a mensagem do Evangelho, deveria ser pregada, deveria ser anunciada. O propósito desse exercício de repetir essa mensagem é adorar a Deus e então fortalecer os crentes para que eles continuem a sua caminhada, a sua jornada. A profecia se refere a Deus, que por intermédio dos seus mensageiros, revela a sua verdade ao seu povo, porque profecia significa então uma continuidade da palavra de Deus. Nas escrituras do Antigo Testamento e agora no Novo, indica que Deus é o autor dessa mensagem, e por isso essa palavra tem autoridade. Só no primeiro capítulo do Apocalipse, nós temos dezenas de referências ao Antigo Testamento, a palavra de Deus. E ainda referências a outros textos do Novo Testamento e mesmo referências internas ao restante do livro do Apocalipse. Quando nós lemos que o tempo está próximo, a palavra usada não é cronos, uma palavra conhecida minha e sua, porque dá origem à palavra cronologia, dá origem à palavra cronômetro, que é um instrumento de contagem do tempo. A palavra aqui, quando fala o tempo está próximo, não é cronos, mas é uma outra palavra na língua grega, que é a palavra kairos, que significa um tempo oportuno, um tempo de decisão, um tempo propício. E assim eu aplico perguntando a você, você já tomou a sua decisão com respeito a essa mensagem?
Terceira verdade a respeito do Apocalipse que eu gostaria de destacar com você nessa noite se refere ao seu personagem principal. O personagem principal do Apocalipse não são as pragas. O personagem principal do Apocalipse não são as doenças. O principal personagem do Apocalipse não são os gafanhotos. A besta não é a personagem mais importante do livro, nem o dragão, nem o falso profeta. Isso fica claro logo no primeiro capítulo do livro. É a revelação de Jesus Cristo, porque a Ele pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E assim seja. Ele é chamado de fiel testemunha, porque ele é o profeta máximo, aquele que pregou a palavra de Deus, não somente com sua boca, mas com o seu testemunho de vida, com a sua própria vida, com o seu próprio martírio. E é interessante, porque na língua grega, a palavra que nos é traduzida como testemunha é justamente a palavra mártir. Ele é chamado de primogênito dentre os mortos, porque na sua ressurreição, ele garante que todo aquele que nele crê, não vai morrer eternamente, mas ainda que morra vai ressurgir e não vai ser condenado, mas aquele que crê em Jesus vai herdar a vida eterna. Jesus é chamado de soberano dos reis da terra, porque ele é rei sobre todos os que possuem qualquer tipo de autoridade. E além desses títulos que nós acabamos de escrever, que estão aí na dedicatória às 7 igrejas da Ásia, João, ele teve uma visão maravilhosa. E a imagem descrita aqui é completamente diferente daquela que João tinha visto na cruz do Calvário. O apóstolo João, ele foi testemunha ocular. O discípulo amado estava do lado de Maria, a mãe de Jesus. E foi a esse discípulo a quem o nosso Senhor entregou os cuidados de sua mãe. E eu e você sabemos que a cruz era um instrumento horrendo de dor. Você conhece muito bem a história. Puseram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Seus cabelos ficaram cheios de sangue. Ele havia sido humilhado durante toda a madrugada anterior, tinha sido esbofeteado, tinha sido açoitado. No momento da crucificação, expuseram a sua nudez e repartiram entre si as suas vestes, aqueles soldados. Suas mãos e seus pés foram presos à cruz. Por isso, na posição em que Jesus estava, gritar ou mesmo falar exigia um enorme esforço por causa do peso do corpo dele. Todo aquele sofrimento, a perda de sangue, fizeram com que o semblante do nosso Senhor Jesus ficasse descaído. Mas o Jesus que João viu aqui foi o Jesus glorificado. Aquele que antes tinha se humilhado, se esvaziando da sua glória e se tornou obediente até a morte de cruz, agora está exaltado. Não se trata de uma descrição física de Jesus, mas de uma composição de vários símbolos do Antigo Testamento que representam a sua glória. Jesus está vestido com vestes talares, indicando o seu sacerdócio. Seus cabelos brancos indicam honra, sabedoria, dignidade. Seus olhos de fogo são penetrantes, representando a sua onisciência, porque tudo está claro diante dos olhos de Jesus. Nada está oculto. Seus pés são de bronze, porque são fortes e estáveis. Ele não pode ser removido da sua posição de glória. Sua voz é poderosa, sua voz é irresistível. Da sua boca, inclusive, sai uma espada, porque ele executa juízo, ele é juiz. A mão direita é a mão de ação, a mão de governo, a mão de poder. O rosto de Jesus brilha. Como nós aplicamos isso às nossas vidas? Em tempos de aflição, queridos, em tempos de tribulação, para onde é que você tem olhado? Mesmo escrevendo do exílio, mesmo escrevendo de uma ilha prisional, João se enche de louvor, se enche de adoração ao Deus Trino. Como é que isso era possível?
porque ele experimentava da graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, maravilhado diante do poder e da glória de Jesus. Ele olhou e se prostrou diante desse Jesus glorificado, e quando fez isso, ele foi levantado por esse mesmo Jesus, que assim como tinha feito tantas e tantas vezes aos discípulos, ele ergue aquele homem e diz: não temais, não tenha medo, não é preciso que você tenha medo, porque eu sou o princípio e o fim, eu tenho as chaves da morte e do inferno, está tudo debaixo do poder de Jesus, tudo, absolutamente tudo está debaixo do controle de Jesus. Concluindo esta reflexão, o livro do Apocalipse anuncia o reino e o reinado de Deus. Somos apresentados a uma verdadeira batalha espiritual, a tentativa de Satanás de ameaçar a igreja com o sofrimento, de ameaçar a igreja com o martírio, a tentativa de usar os governantes ímpios da humanidade para impor injustiça, para impor opressão, para impor miséria, especialmente contra a igreja. E aparentemente, Satanás, que vive de aparências, ele aparentemente possui algum tipo de vantagem. Mas logo no primeiro capítulo, está bem claro que o trono que domina o universo pertence a Deus. Deus governa nos céus, Deus governa na terra, nada foge ao seu governo, nem o próprio diabo. As forças satânicas são limitadas e só existem por concessão de Deus. Até a rebelião de Satanás e dos seus anjos caídos fazem parte da vontade soberana de Deus. E assim, para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que confessam os seus pecados e se rendem a Jesus, para os santos de Deus, essa verdade é doce. Essa verdade é razão de alegria e conforto, porque recebemos a Jesus e somos o seu reino. Existe um personagem central na história e o nome dele é Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido, o escolhido. Ele é o mediador tanto da salvação daqueles que creem, quanto do juízo de Deus. O juízo que virá sobre aqueles que rejeitam o seu amor e que permanecem em rebelião contra ele. O livro do Apocalipse é um chamado para que a igreja sirva a Jesus, para que a igreja continue servindo, mesmo que seja necessário sofrer como testemunha profética de Cristo no mundo. A igreja de Jesus permanece fiel e não nega o seu Senhor. A igreja de Jesus deve obedecer às suas leis, às leis de Deus, aos mandamentos de Deus, mesmo que isso resulte em sofrimento. Porque antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Existe um impulso principal na mensagem desse livro, que é chamar a igreja para perseverar na fé, perseverar na obediência, perseverar na sua missão. Mas com que fundamento, com que base? Fundados na expectativa confiante de que Jesus, ele vai voltar. Você é chamado hoje, meu querido, a perseverar na fé. Tenha fé, tenha confiança. Lance o medo fora e descanse na providência de Deus. Erga os seus olhos para os céus, porque é de lá que vem o seu socorro. Mas também volte os olhos para a vida e viva, lute, siga em frente, vença os desafios, porque Jesus é o Rei de sua vida. Você é chamado hoje a perseverar na obediência. Segundo o livro do Apocalipse e todas as Escrituras, o nosso Deus é santíssimo, é puríssimo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para o Pai que é rico em misericórdia, lave suas vestes no sangue do Cordeiro, consagre-se ao Senhor e busque a plenitude do Espírito Santo. Alimente a sua alma com exercícios espirituais, não seja desleixado com a leitura da palavra de Deus. Busque de forma diligente conhecer esse Deus e aplicar esse conhecimento na sua vida, vivendo de Deus, para Deus e com Deus. Você é chamado hoje a perseverar na missão que nos foi confiada. Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas.
Ele nos chamou para fazer discípulos. E ele afirmou de forma tão clara, como está registrado em Mateus capítulo 24, que o evangelho do reino seria pregado por todo o mundo para testemunha de todas as nações. Então viria o fim. E você, querido, que está me ouvindo e ainda não recebeu a Jesus como seu suficiente Salvador, como seu único e suficiente Senhor e Salvador, eu quero deixar bem claro que vai chegar o dia em que todos, sem exceção, vão se dobrar diante do Rei. No entanto, nesse dia em que isso acontecer, aqueles que o rejeitaram seguidamente, que não atentaram para as palavras desse livro, vão lamentar, porque passou aquilo que na Bíblia é chamado de o ano aceitável do Senhor. E esse ano aceitável, esse tempo longo, é hoje, é agora, mas vai chegar o dia da vingança do nosso Deus. Vai chegar o momento em que Ele não será mais Salvador ofertado a todos, mas será Salvador daqueles que creram e será juiz daqueles que o rejeitaram. E mesmo aqueles que mataram a Jesus vão ressurgir e vão lamentar com tantos outros, porque não se dobraram diante de Jesus. O dia é hoje, a hora é agora, amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Jesus Cristo te quer libertar. Que a igreja de hoje possa ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, alimenta a nossa alma, Senhor, fortalece a nossa vida, e que possamos nos aproximar desse livro com temor e tremor, buscando, Senhor, a direção para as nossas vidas, e aquilo que o Senhor deseja mudar em nós, aquilo que o Senhor deseja transformar em nós, para que assim, firmados nas Tuas promessas e na Tua graça, nós sejamos bênção na vida daqueles que nos cercam. Que assim seja, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, nós estamos chegando ao final deste nosso culto noturno. E eu gostaria de fazer 2 convites. O primeiro convite é para agora mesmo, para nós cantarmos juntos o hino de número 269 do Inário Novo Cântico. Seja bendito o Cordeiro, seja bendito esse Jesus de quem nós acabamos de falar, esse Jesus que nós vamos continuar a anunciar, esse Jesus com quem nós vamos continuar a desfrutar de uma vida de comunhão durante essa semana. Em segundo lugar, eu quero lhe fazer um convite para os nossos próximos cultos, as nossas próximas programações. Na próxima terça-feira, nós vamos dar continuidade ao estudo que foi iniciado na última terça-feira, às 19 horas também no canal do YouTube da igreja. Nós vamos dar continuidade ao estudo das 7 cartas do Apocalipse. Nós já começamos com o estudo introdutório, nessa semana entramos propriamente no livro do Apocalipse, e nas semanas seguintes vamos estudar carta por carta do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro do Apocalipse. Na quinta-feira temos a nossa reunião de oração, e no próximo domingo, às 9 horas da manhã, o culto sendo transmitido aqui ao vivo, e às 18 horas o culto que é gravado logo após a transmissão do culto matutino. O nosso interesse, o nosso desejo é que em cada uma das próximas mensagens, nos nossos próximos domingos, nós estejamos expondo o livro do Apocalipse parte por parte. Né? No culto da noite, de uma forma mais específica, começamos hoje no capítulo 1, e nós vamos deixar o capítulo 2 e o capítulo 3 para serem estudados durante a semana na escola dominical. Né? Eu e outros demais professores da nossa escola dominical, que não está funcionando em função da pandemia, virou uma escola bíblica semanal, nós vamos expor o capítulo 2 e o capítulo 3 a partir dessas cartas do Apocalipse. No próximo domingo, se Deus assim permitir, nós continuaremos a exposição do livro do Apocalipse no capítulo 4, no sermão do culto da noite. Que Deus assim nos abençoe. Vamos cantar juntos hino de número 269 do Inário Novo Cântico, e logo após o cântico desse hino nós seremos despedidos com a bênção. Hino de número 269 do Inário Novo Cântico. Cante comigo, aí você da sua casa, vamos louvar ao Senhor.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que nos sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos com Jesus tem com Deus comunhão. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na sua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Recebei a bênção, meus irmãos queridos. E o Senhor te abençoe e te guarde.